Casa Branca virou palco de luta. Trabalhadores começaram a montar uma arena temporária para o evento do UFC Freedom Fight 250. E em Newark, o clima ferveu em frente ao centro de detenção Delaney Hall. Manifestantes e agentes do ICE entraram em confronto durante protestos contra supostas condições desumanas. Os ingressos da Copa a $50 sumiram em apenas 88 segundos em New York. A Justiça da Flórida autorizou a notificação do ministro Alexandre de Moraes em um processo envolvendo a Hubble e a Trump Media. E o Papa Leão fez um alerta duro sobre os riscos da inteligência artificial na guerra. O Brasil News começa agora. Boa noite. A Casa Branca virou palco de luta. Trabalhadores começaram a montar uma arena temporária para o evento Freedom Fight 250 do UFC, marcado para junho em Washington. A estrutura deve receber cerca de 5.000 convidados em um evento histórico. A primeira luta profissional do UFC realizada na Casa Branca. O card principal terá o brasileiro Alex Pereira contra Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesos pesados. Se vencer, Pereira pode entrar para a história como o primeiro campeão em 3 categorias diferentes do UFC. Veja agora um giro de notícias pela região de New Jersey e New York. Em New Jersey, o clima explodiu em frente ao centro de detenção Delaney Hall em Newark. Manifestantes e agentes do ICE entraram em confronto durante protestos contra supostas condições desumanas no local. Segundo ativistas, houve uso de spray de pimenta e balas de borracha. O Departamento de Segurança Interna nega que pessoas tenham sido atingidas diretamente. O protesto ganhou força após denúncias de greve de fome dentro da unidade e a presença da governadora de New Jersey, Mike Sherrill. Um grupo de caiaqueiros com 10 crianças e 4 adultos precisou ser resgatado após ficar preso em um rio dentro da floresta Wharton State Forest, em New Jersey. As equipes de emergência agiram rápido para retirar o grupo da água em meio ao frio e à chuva. Pelo menos 2 adolescentes foram atendidos com sinais de hipotermia. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Um caminhão carregado tombou literalmente e esmagou um carro na Rota 80 em Elmo Park, New Jersey. Apesar da cena impressionante, ninguém ficou gravemente ferido. O motorista do carro ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado por equipes de emergência. Um guindaste foi usado para levantar o caminhão e permitiu o acesso dos socorristas à vítima. A Rota 80 chegou a ser totalmente interditada por causa do acidente. As imagens do resgate chamaram a atenção nas redes sociais. Em New York, o prefeito Zohran Mamdani anunciou um plano bilionário para enfrentar a crise imobiliária da cidade. A proposta prevê a construção de 200.000 novas moradias populares nos próximos 10 anos, além da preservação de outras 200.000 unidades. O projeto inclui proteção para inquilinos, mudança nas regras de construção e investimentos de mais de 22 bilhões de dólares. A prefeitura também promete acelerar reformas em apartamentos da NYCHA e endurecer a fiscalização contra proprietários negligentes. O sonho de assistir à Copa do Mundo por apenas $50 virou uma verdadeira corrida contra o tempo em New York. No segundo dia do sorteio de ingressos para moradores da cidade, as inscrições esgotaram em apenas 88 segundos. Segundo a prefeitura, cerca de 3.600.000 pessoas acessaram o site logo às 10 horas da manhã. No primeiro dia, o limite de 50.000 inscrições já tinham alcançado em apenas 3 minutos. A loteria vai distribuir 1.000 ingressos para jogos da Copa do Mundo, além de transporte gratuito para os vencedores. As inscrições seguem abertas diariamente até o próximo sábado.
O susto tomou conta de um bairro em Belmore, em Long Island. Um tanque de propano começou a vazar e enormes chamas subiram no ar, assustando moradores da região. Bombeiros foram acionados e iniciaram a queima controlada do gás para aliviar a pressão no tanque, enquanto resfriavam a área com mangueiras. Autoridades acreditam que o calor, após dias de chuva, fez o propano se expandir, acionando o sistema de ventilação automática. Moradores foram orientados a permanecer dentro de casa durante toda a operação. A seguir, a Justiça Federal da Flórida autorizou a notificação do ministro Alexandre de Moraes em um processo envolvendo a plataforma Rumble e a Trump Media. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido e cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu? Chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. A Justiça Federal da Flórida autorizou a notificação do ministro Alexandre de Moraes em um processo envolvendo a plataforma Rumble e a Trump Media. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi formalmente notificado sobre a ação judicial movida aqui na Flórida pela plataforma Rumble e pela Trump Media and Technology Group, empresa ligada ao presidente Donald Trump. Segundo a defesa delas, a notificação foi enviada por e-mail após autorização da Justiça Federal da Flórida. As empresas questionam decisões de Moraes que determinaram bloqueios e restrições de perfis e conteúdos nas plataformas. A Justiça americana autorizou a citação eletrônica após dificuldades para realizar o procedimento pelos meios internacionais tradicionais. Agora começa a contar o prazo para que o ministro apresente defesa ou se manifeste no processo. E 7 escolas do condado de Orange vão ser fechadas de forma permanente nesta semana, enquanto o ano letivo de 2026 chega ao fim. A decisão ocorre após a perda de cerca de 3.100 alunos do distrito, o que resultou em uma redução de aproximadamente 30 milhões de dólares no financiamento estadual. Segundo as autoridades, os fechamentos foram aprovados após votação e várias discussões sobre a reorganização da rede escolar. O Estado também aprovou um acordo orçamentário com medidas de apoio a escolas públicas impactadas pela queda de matrículas. E um memorial em homenagem à menina de 2 anos morta em New Smyrna Beach vem sendo formado no próprio local do acidente. Familiares, moradores e visitantes têm deixado flores, fotos da criança, bilhetes de despedida e bichos de pelúcia. Segundo as autoridades, a criança foi atingida por um veículo após correr para uma faixa de tráfego na área da praia na tarde de sábado. O motorista permaneceu no local e não há indícios de excesso de velocidade ou embriaguez. O caso, que chocou a comunidade, segue sob investigação da polícia do condado de Volusia. E 5 pessoas foram desalojadas após um incêndio que começou em um veículo na garagem e se espalhou para uma residência em Fort Lauderdale na noite de domingo. O corpo de bombeiros foi acionado para o local onde as chamas já tinham atingido a casa ocupada. 3 adultos e 2 crianças conseguiram sair a tempo sem ferimentos. Os bombeiros também resgataram um cachorro, 2 coelhos e um lagarto exótico chamado de dragão barbudo que estavam no imóvel. Devido aos danos, a família foi desalojada e está recebendo apoio da Cruz Vermelha. A causa do incêndio está sendo investigada. E um vídeo registrou o momento em que um homem subiu até a varanda de um apartamento no 2º andar para apagar um incêndio em Tampa. Nas imagens, o homem aparece escalando a grade da sacada para chegar até o local das chamas. Em seguida, ele recebe um extintor de incêndio de outro morador
e consegue apagar o fogo antes que as chamas se espalhassem pelo prédio. O caso aconteceu em um condomínio na River Drive, em Tampa. Segundo o Corpo de Bombeiros local, o fogo começou após o carvão de uma churrasqueira pegar fogo, enquanto um morador cozinhava na varanda. Milhares de cubanos foram às ruas de Havana em protesto contra a acusação dos Estados Unidos contra Raul Castro pelo caso da derrubada de aviões civis há 30 anos. Milhares de cubanos se reuniram na manhã desta sexta-feira em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Havana para protestar contra a decisão norte-americana de acusar o ex-presidente Raul Castro pela derrubada de 2 aviões civis há 30 anos. A manifestação pró-governo, que começou pouco após o nascer do sol na orla de Havana, ocorre em meio à mobilização de autoridades cubanas, nesta semana, em torno do herói revolucionário da ilha, diante do aumento das tensões com os Estados Unidos. O veterano líder, de 94 anos, não esteve presente. Acredito que o que querem fazer ao usar a figura do nosso general do Exército, Raul Castro, para uma possível intervenção em nosso país é, novamente, a fórmula que aplicaram com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro Moro, lançando acusações que depois o próprio Departamento de Justiça deixou claro não ter provas. Independentemente da crença atual de cada jovem, ninguém gosta que bombardeiem seu país, que entrem em suas casas, que roubem, matem sua família por ideologias políticas. Então, é claro que nós, jovens, estaremos nas ruas e vamos defender o que deve ser defendido, pela nossa família, pelo nosso país, pelos nossos mártires e por tudo que vier. O presidente Miguel Díaz-Canel e o primeiro-ministro Manuel Marrero participaram do ato, assim como o neto de Raul Castro, Raul Rodrigues Castro. Cuba afirma que a intimação de quarta-feira contra Castro por acusações de assassinato se baseia em alegações infundadas, projetadas para servir como pretexto para uma invasão, enquanto a administração do presidente Donald Trump busca desestabilizar o governo da ilha. No próximo bloco, Latam retoma voos de Fortaleza para Miami, com voos que duram em torno de 7 horas, aproximando o Nordeste do Brasil aos Estados Unidos. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Veja agora um giro de notícias do Brasil. A Latam Airlines Brasil voltou a operar a rota direta entre Fortaleza e Miami, aproximando ainda mais o Nordeste brasileiro dos Estados Unidos. O voo realizado às quintas-feiras em aeronaves Boeing 787-9 tem duração de pouco mais de 7 horas e oferece uma conexão rápida para um dos destinos mais procurados pelos brasileiros na América do Norte. Além de fortalecer o turismo e as viagens de negócios, a retomada da rota também impulsiona a economia cearense, ampliando o transporte de cargas e exportações do Nordeste para os Estados Unidos. A Polícia Federal fez buscas na casa do ex-governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, em mais uma fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura supostos aportes irregulares de 3,7 bilhões de reais da Rio Previdência em fundos ligados ao Banco Master.
Agentes cumpriram mandados no Rio e em Brasília, autorizados pelo ministro André Mendonça do STF. 2 celulares foram apreendidos na residência de Castro. O caso envolve suspeitas de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e uso de recursos destinados a aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro. Uma mulher de 41 anos foi resgatada com vida após ser encontrada agarrada à vegetação em um penhasco na Serra do Rola Moça, na Grande Belo Horizonte. Segundo a polícia militar, ela teria sido sequestrada pelo ex-companheiro, que a ameaçou jogá-la do local. A vítima ficou desaparecida por mais de 24 horas até ser localizada consciente em uma área de difícil acesso. Bombeiros, drones e equipes de inteligência participaram da operação de resgate. O suspeito é procurado pela polícia. A seleção do Irã vai ficar no México durante a Copa do Mundo de 2026. Após o governo norte-americano se recusar a receber a equipe durante a Copa do Mundo, ficou acertado que a seleção do Irã se hospedará no México e viajará do país para os Estados Unidos para suas partidas no torneio. Foi o que disse a presidente mexicana Claudia Sheinbaum na segunda-feira. A seleção iraniana vai jogar nos Estados Unidos. Acho que tem 3 partidas. São 3 na primeira fase, certo? Então, as 3 partidas da seleção iraniana são nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não querem que a seleção iraniana fique para pernoitar nos Estados Unidos, mas eles vão jogar as 3 partidas lá. Então nos perguntaram, podem pernoitar no México? E nós dissemos, sim, sem problema, não temos nenhum problema. O Irã terá como base a cidade de Tijuana, perto da fronteira com os Estados Unidos, e viajará para disputar suas 3 partidas do Grupo G, 2 em Los Angeles e uma em Seattle. A Casa Branca e o Departamento de Estado não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A Federação Iraniana de Futebol afirmou que a medida ajudará a evitar complicações com vistos e a FIFA confirmou o novo arranjo. A decisão foi tomada em meio às tensões relacionadas ao conflito dos Estados Unidos e Israel com o Irã. A seleção do país se classificou para sua 4ª Copa do Mundo consecutiva ao terminar na liderança de seu grupo na 3ª fase das eliminatórias asiáticas no ano passado. E a cidade do México entrou para o Guinness Book com o maior mural pintado a pincel do mundo. O maior mural pintado a pincel do mundo foi apresentado no domingo na capital mexicana, sendo oficialmente reconhecido com um recorde do Guinness. A obra, que tem mais de 200 metros quadrados, celebra o legado do futebol e a identidade cultural do México. O mural retrata a história da modalidade esportiva no país, com elementos como bolas antigas e camisetas, além de incluir símbolos da cidade do México, como o Palácio de Belas Artes e o Anjo da Independência. Centenas de moradores foram assistir à cerimônia de inauguração, da qual participaram alguns ex-jogadores da seleção, que aproveitaram para assinar autógrafos. O trabalho, que se conecta profundamente com a histórica e mundialmente conhecida tradição muralista mexicana, foi realizado por um coletivo de artistas liderado pelo designer gráfico Carlos Badillo. Desde o início decidimos ter uma diferença total com a arte urbana pintada com latas de aerossol. O que fizemos foi manter uma pintura tradicional com pincéis, com brochas, e é justamente por isso que obteve o recorde do Guinness, porque é a maior peça pintada com pincel do mundo. A obra de arte faz parte da campanha cultural prévia à Copa do Mundo, competição que terá a Cidade do México como uma de suas sedes. O torneio será disputado de 11 de junho a 19 de julho no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Faltando apenas uma semana para a eleição, candidatos à presidência da Colômbia encerraram suas campanhas com grandes comícios no país. Faltando uma semana para o primeiro turno, os candidatos à presidência da Colômbia encerraram entre sexta-feira e domingo suas campanhas para uma eleição que as pesquisas apontam que será acirrada, com uma disputa entre uma esquerda unida e uma direita dividida. As projeções indicam também que o resultado do pleito levará a um segundo turno de debate intenso e polarizado. Ivan Cepeda, da coalizão de esquerda Pacto Histórico, e o advogado Abelardo de la Espriella,
do partido de direita Defensores da Pátria, aparecem com maiores chances de vencer o primeiro turno do próximo domingo. No entanto, segundo as pesquisas, sem a maioria suficiente para evitar um segundo turno no qual se enfrentariam no dia 21 de junho. As últimas medições de intenção de voto revelaram um empate técnico entre os dois candidatos no primeiro turno e uma ligeira vantagem para De La Espriella em uma possível segunda votação. Um resultado que contrasta com sondagens anteriores que davam vantagem a Cepeda nos dois cenários. Em terceiro lugar nas pesquisas, mas com possibilidade de surpreender nas urnas, aparece Paloma Valência, candidata do partido de direita Centro Democrático, apoiada pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Cepeda, um político de 63 anos que busca a continuidade do governo esquerdista do atual presidente Gustavo Petro, realizou um grande ato em Bogotá, onde se comprometeu a aprofundar as mudanças sociais em benefício dos mais pobres. Já De La Espriella, advogado e empresário de 47 anos que se define como um outsider da política, encerrou sua campanha em Medellín em um comício com a presença de milhares de pessoas. No evento, ele reiterou seu compromisso de recuperar a segurança, combater os grupos armados ilegais, o narcotráfico e impulsionar a economia com uma redução de impostos e a reativação do setor minero-energético. Por fim, Valência, uma advogada de 48 anos que propõe aumentar o número de efetivos das Forças Armadas para enfrentar os grupos armados ilegais e o narcotráfico, além de reduzir impostos e o tamanho do Estado, se reuniu com uma multidão de apoiadores na capital Bogotá. O próximo presidente terá o desafio de resolver o problema da segurança no país de 53 milhões de habitantes. Ele precisará enfrentar o crescimento e o avanço territorial das guerrilhas esquerdistas e de gangues criminosas financiadas pelo narcotráfico e pela extração ilícita de ouro, uma expansão que ocorreu em meio a um conflito de 6 décadas que deixou mais de 450 mil mortos. A Rússia lançou centenas de drones e mísseis contra Kiev em um dos ataques mais mortais da guerra. A Rússia atingiu Kiev com centenas de drones e mísseis no domingo em um dos mais intensos bombardeios à cidade desde o início da guerra, que já dura 4 anos. As forças russas também dispararam um míssil hipersônico Oreshnik, que atingiu as proximidades da capital. Foi apenas a terceira vez que o projétil de alcance intermediário, capaz de carregar uma ogiva nuclear, foi utilizado no conflito. Autoridades informaram que o ataque, que durou horas, matou ao menos 4 pessoas e feriu mais de 80. Este jovem de 20 anos, já deslocado de um território ocupado pela Rússia, contou a Reuters que pensou que ia morrer. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou com a imprensa enquanto visitava áreas atingidas. Museus, escolas, simples apartamentos. O Museu de Chernobyl, que, aliás, foi construído no 40º aniversário, foi construído há apenas um mês. Então eles atacaram, viram esse museu e atacaram exatamente o museu. Idiotas completos. Zelensky condenou o ataque, afirmando que a Rússia deveria sofrer consequências. Em uma mensagem no Telegram, ele escreveu que eram necessárias decisões por parte dos Estados Unidos, da Europa e outros países. A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia lançou 90 mísseis e 600 drones. Por sua vez, o governo da Rússia afirmou que os bombardeios foram uma retaliação pelos ataques de Kiev a alvos civis em território russo. A Ucrânia diz não ter civis como alvo. Moscou também nega atacar civis, embora milhares tenham sido mortos por seus bombardeios às cidades ucranianas ao longo da guerra. Equipes de resgate correm contra o tempo nas Filipinas após o desabamento de um edifício na cidade de Ángeles. Pelo menos 4 mortes foram confirmadas e 17 pessoas seguem desaparecidas sob os escombros. Rescatistas luchaban contra reloj el lunes para sacar a personas de entre los escombros luego de que un edificio se desplomara en Filipinas el día anterior. Las labores de rescate continuaron después de que escaneos realizados durante la noche detectaran señales de vida bajo los restos en la ciudad de Ángeles, al norte de Manila. Se han confirmado al menos 4 muertes, pero el balance final sigue sin estar claro. La vocera de la Oficina Regional de Protección contra Incendios, María Lea Saguili, dijo que más de una docena de personas estaban desaparecidas, en su mayoría trabajadores de la construcción que figuraban como de turno en el lugar.
Los familiares de las víctimas se mostraban cada vez más impacientes con el ritmo de las tareas de búsqueda. Cuando llegué, ya no pude contactar a mi esposo. Alguien me dijo que el edificio en el que trabajaba se había derrumbado. Así fue como me enteré. Han pasado horas. Probablemente ya estén muertos. Llevan más de 24 horas allí sin comida y probablemente sin agua. Ya no espero que sobrevivan, pero espero que las operaciones de rescate avancen más rápido. Los registros urbanísticos mostraban que el edificio había sido aprobado como un hotel condominio de 9 pisos, pero que se estaba construyendo una piscina en una 10ª planta adicional. Las autoridades indicaron que se estaba llevando a cabo una investigación para determinar las causas del derrumbe. O Papa Leão fez alerta duro sobre o risco da inteligência artificial. O Papa Leão publicou na segunda-feira a sua primeira encíclica. No documento, o pontífice pediu aos governos que desacelerem o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, alertando que eles disseminam desinformação, priorizam o conflito e podem levar o mundo a um caminho de guerra sem fim. O primeiro Papa norte-americano, que adotou um tom mais incisivo nos últimos meses e despertou a ira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após criticar a guerra no Irã, fez uma série de apelos apaixonados a líderes mundiais no extenso texto. Ele pediu que a propriedade dos dados de IA não fique exclusivamente nas mãos do setor privado, que os formuladores de políticas protejam os direitos dos trabalhadores e que mantenham as crianças seguras diante da tecnologia. Além de ter conclamado ao arrefecimento da competição entre as empresas do ramo. A inteligência artificial já toca muitas áreas de nossas vidas e afeta decisões que moldam a coexistência humana. Ela também está mudando dramaticamente a forma como a guerra é travada. Outras vozes muito perturbadoras chegaram até mim falando sobre sistemas de armas cada vez mais autônomos, praticamente além de qualquer alcance humano, para governá-los de forma eficaz. Ouço relatos muito perturbadores de algoritmos que podem bloquear o acesso à saúde, ao emprego e à segurança com base em dados contaminados por preconceito e injustiça. Não temamos a inteligência artificial, mas mantenhamos constantemente a questão do humano em jogo. Não podemos ser descuidados com nossos instrumentos técnicos mais poderosos. Embora a encíclica tenha sido publicada na segunda-feira, Leão a assinou no dia 15 de maio, data escolhida especificamente para coincidir com o 135º aniversário de outro documento importante, elaborado por seu predecessor homônimo, o Papa Leão XIII, em 1891. E fãs do Pokémon têm um novo destino em Chicago. O Field Museum lançou uma exposição que mistura criaturas da franquia com fósseis reais. Fãs de Pokémon que esperam capturar todos, talvez queiram ir ao Field Museum, em Chicago. Lá, o Museu de Fósseis Pokémon faz oficialmente sua estreia no Ocidente. A exposição interativa combina os mundos de Pokémon e da paleontologia, e oferece aos visitantes a oportunidade de comparar pokémons populares como Tyrantrum e Archeops, com fósseis da vida real. Arjan Mann é curador assistente. Acho que esta é uma maneira de despertar o interesse das pessoas pela história natural. E nós, como responsáveis pela conservação da história natural neste museu, estamos tentando aproveitar nossas coleções, aproveitar nossa experiência em pesquisa para continuar e expandir a ciência. Acho que esta exposição, que combina cultura pop com ciência, é um exemplo excepcional de como mostrar o amplo alcance da influência da história natural e por que ela deve ser importante para todos e por que devemos continuar a estudar história natural e ciência. A mostra foi exibida apenas no Japão desde seu lançamento em 2021. Ao longo da exposição, cientistas do Field Museum, reinterpretados como professores Pokémon em ilustrações, ajudam a explicar como fósseis reais inspiraram alguns dos designs de criaturas mais icônicos da franquia. Veja agora um giro de notícias por todos os Estados Unidos. O sul da Califórnia vive momentos de tensão após um tanque químico com risco de explosão provocar evacuação em massa na cidade de Garden Grove.
Autoridades alertaram que o reservatório pode vazar milhares de litros de substâncias tóxicas ou até mesmo explodir, atingindo outros tanques inflamáveis da região. Mais de dezenas de milhares de moradores foram orientados a deixar suas casas preventivamente. O produto químico é altamente inflamável e usado na indústria aeroespacial. Até o momento não há vazamento de gás no local, mas equipes de emergência seguem em alerta máximo. E bombeiros combateram um grande incêndio industrial em Los Angeles, na Califórnia, no último domingo. Uma enorme coluna de fumaça preta tomou conta do céu e assustou moradores da região de Southgate. Segundo o Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, o fogo começou em um prédio de um andar e se espalhou rapidamente. As equipes adotaram estratégias defensivas para tentar conter as chamas. O incêndio foi controlado no final da tarde, mas os bombeiros permaneceram no local, realizando o trabalho de rescaldo. Um jovem de 18 anos foi preso após invadir com um carro uma reunião de adolescentes em Chicago e atropelar 5 policiais. Segundo a polícia, Rashad Johnson dirigia na contramão enquanto agentes tentavam dispersar uma multidão durante a madrugada de domingo. O suspeito bateu em viaturas, um poste e uma cerca antes de ser detido. O caso aconteceu em meio a um fim de semana violento do Memorial Day na cidade, com vários tiroteios e pelo menos 25 pessoas feridas. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia e boa noite.